E eu aqui. E hoje nós estamos aqui para falarmos de Resident Evil, A Condenação, um filme de 2012. Pois é, muito Resident Evil. Mas antes disso, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar ali no botão ali de notificações. É isso aí, então vamos lá. Muito bem, então o diretor continua sendo Makoto Kamiya. E passou aí algum tempo, né? Passou 4 anos do filme anterior e dá pra ver que os efeitos digitais melhoraram bastante comparado ao de antes, né? O conceito aqui, o Leon tava de férias, é chamado pra uma missão dentro do leste europeu, em um dos países que era parte da Cortina de Ferro. Essa missão é cancelada, mas o Leon tá meio puto por ter saído de férias e terem chamado ele pra trabalhar. Então ele, quer saber, eu não tô nem aí que essa missão tá cancelada, eu vou fazer a missão mesmo assim. Ele vai fazer missão e whatever, né? Esse filme aqui, agora falando aí do roteiro dele, você não precisa tanto de tanto conhecimento de Resident Evil pra você aproveitar ele 100% sim, né? Porque aparece a Ada, aparece, né, a Ingrid, a Hooligan, né? Hoonigan. Eu sempre conheci ela por Hoonigan por causa do Resident Evil 4, né? E aparecem outros personagens ali, inclusive o segundo protagonista, digamos assim, o segundo ali é o Buddy, né? Que na época que saiu, muita gente achou que era o Ark Thompson, que é um personagem do Resident Evil Survival. Bom, partindo daí, né? Vamos falar aí um pouco de como o roteiro se segue, né? A gente tem uma introdução, que é uma introdução narrativa, é uma narração, assim como é nos filmes da Mila Jovovich, só que aqui só explicando o contexto do que está acontecendo, porque é um contexto bem complicado assim de se explicar rapidamente. Ele explica a dissolução da União Soviética, explica que os países estão em turmoil, né, estão ali em briga, né, eventualmente, né, em guerra para independência ou não independência e loucura. E claro, esse filme aqui ele se passa no universo Resident Evil já nos metade dos anos 2000, só que sempre está acontecendo alguma coisa diferente, né? Então isso se segue aí, só que é muito esquisito de acompanhar, às vezes você não entende direito o que vem da onde. É um roteiro meio complexo. Eu não vou dizer que é ruim de maneira nenhuma, mas ele é complexo. Ele é ok, mas para entender ele tem que prestar bastante atenção e acaba ficando um pouco cansativo, na verdade. Partindo daí, né, a direção aqui, e considerando que os efeitos de animação estão melhores, é bem mais legal de assistir do que o filme anterior, do que o Damnation, porque aqui você consegue ver a expressão dos personagens. Falando na direção, você vê que o Leon ainda tá carrancudo, mais carrancudo do que ele seria nos jogos, só que ele tá mais ok, né? Ele tá mais num nível bacana do que ele tava durante o Damnation. O Damnation ele tava muito pé no saco, e aqui ele tá começando a ter uma leveza, que é a leveza que ele tem nos games geralmente, né? No Resident Evil 6 eu não me recordo, apesar de ter zerado, mas no 4, no 2 e nos outros ele tem uma certa, né, brincadeira, um ar brincalhão, né? Mesmo que ele não esteja brincando, ele tem um ar mais leve do que o Chris, por exemplo, né? Partindo, né, desse ponto, né, aqui a gente tem cenas de ação que são bem massa. Tem um cara, né, que o Buddy, ele tem o Buddy e outros personagens ali que eles ejetam uma versão da La Plaga, uma versão que permite que eles controlem leakers. Da onde eles tiraram os leakers, não sei. Que eu saiba, os leakers só são possíveis de ser feitos com o T-vírus e o G-vírus, alguma coisa assim, né? Não sei como que eles conseguiram os leakers, mas eles têm algum item, no caso um tipo de plaga que permite que eles controlem os leakers. É muito legal as cenas de combate que tem, principalmente a cena de combate final, assim, que é entre o Leon, esse cara, e um Tyrant. Isso não é um spoiler exatamente, porque sempre tem um monstrão, né, no final dos filmes do Resident Evil. Lembrando que isso aqui não é uma adaptação de nada, ele é uma continuação ali de Resident Evil 4. Não sei até que ponto é canônico, né? Mas os dois filmes, esse filme e o anterior, são continuações que vão seguindo Resident Evil 4. Aqui você vai ver, eu falei as plagas, né? Que são tipo uns parasitas que invadem a pessoa e controlam ela por dentro. E eles têm a diretriz de criar mais parasitas nesse filme. Durante o Resident Evil 4, isso não é tão mostrado, essa parada dos parasitas quererem gerar mais parasitas. Eu imagino, na verdade, considerando a transformação de um soldado que aparece uma hora, que essas plagas que estão nesse filme específico, eles são já a modificação que vai dar origem aos Madini, acho que são Madines, né, do Resident Evil 5. Não sei dizer se é o que se passa depois do Resident Evil 5, acho que se passa antes.
Acho que se passa, né, no sentido cronológico daquele mundo, deve se passar antes. Mas ali já dá pra ver que é uma coisa que vai dar origem ali aos Madines lá do próximo jogo, no caso, né? Minhas considerações aí, daí partindo dos personagens aí, o personagem mais notável, né, o Leon, que é o protagonista, mas eu acho que quem mais se destaca mesmo é a Belikova. Ela tem uma imponência muito massa, eu queria que ela aparecesse em jogos, porque ela luta tão bem contra a Ada, ela é bem ardilosa, ela nitidamente tem um passado misterioso aí, porque ela aparece com uma cicatriz nas costas que parecem de batalha. Muito interessante essa personagem. A Ada e o Leon agem como tem que agir, né? O resto age normal, né? Eu queria fazer um comentário aqui que é mais sobre os jogos e o filme também. Que é assim, os Tyrants, né? No caso, os Mr. X, as versões Mr. X, né? Todos eles usam um sobretudo grandão, né? Eu fico imaginando como que foi esse negócio de chegar numa loja e falar sei lá, um alfaiate. E chegar, não, então eu quero fazer um sobretudo de 4 metros. Imagina a reação do cara, né? Bom, tá bom, né? Estão pagando, né? Fazer o quê? Bom, mas além disso, a trilha sonora é bem esquecível, diferente dos filmes da Mila Jovovich, que a melhor coisa é a trilha sonora. Eu nem me toquei, assim, às vezes foi até meio distraite. As poucas vezes que eu notei, foi no sentido ruim, assim, que não combinava com o momento, assim. Então, bom, fazer o quê, né? Partindo disso, né, o conjunto da obra toda aqui, a gente tem um conceito que é um pouco complicado, né? É um pouco complicado não no sentido de sensível, mas complicado de se desenvolver. E ele realmente demonstra no roteiro, é um roteiro que é meio chatão de você conseguir entender ele do começo ao fim. E ele é cansativo, o filme não é gigantesco, mas ele acaba sendo cansativo. A direção nos combates é incrível, nas falas é incrível. É engraçado que eles reencenaram, é a terceira vez que eu vejo sendo reencenada a cena da Ada contra o Leon dentro do Resident Evil 4, porque também acontece aqui também, só que entre a Ada e a personagem, né, a Belikova. Acontece um trecho, na verdade, desse combate, só que o final é diferente, né? Inclusive, ela segue a dica do Leon. Tem esse easter egg, ela segue a dica do Leon. Nessa luta que ela tem com o Leon no Resident Evil 4, aqui ela segue a dica que ele dá nessa luta, né? Fica como spoiler aí se você conhecer bastante o jogo do Resident Evil 4. Então, considerando tudo isso, pra mim a nota de Resident Evil Condenação é um 6,5 de 10. Pois não é um filme incrível, mas ele você se satisfaz de ter assistido, né? Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por alguma razão, motivo ou circunstância, eu peço que dê uma olhada aqui nos links na descrição. Ali vão ter links ali pra vários canais, inclusive o canal de games, que é o Punch Games, e também o link pro financiamento coletivo, no caso de Isocromia, e também do financiamento coletivo do Punch Games, que são dois diferentes. E é isso aí, então comente aí embaixo o que você acha de Resident Evil A Condenação. Então valeu e até mais.